O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa direto ao ponto aqui pela TV Zoom, um programa que, como todos os outros que integram a grade da casa, pode ser visto também através da nossa página na internet, tvzoom.com.br, ou a qualquer hora, qualquer lugar, através do nosso aplicativo de celular. Para mim é uma satisfação muito grande hoje estar recebendo aqui um político que eu tenho grande respeito, que é o vereador Zezinho do Caminhão, e hoje ele não vem nem tanto aqui como político, a gente até conversou um pouco antes, né, Zezinho? Estamos em período eleitoral, então é sempre uma prudência da gente falar nesse momento, então vamos evitar até alguns assuntos políticos. Você está vindo hoje mais como cidadão para dar um relato da experiência que viveu há pouco tempo, até dar uma satisfação, falar também com um homem público, né, falar para a população e todo mundo sabe a essa altura, que acompanha a política com alguma proximidade na cidade, que o vereador Zezinho passou por uma situação séria de saúde recentemente. Felizmente, por isso me dá uma alegria muito grande poder entrevistá-lo hoje, estar aqui com a gente recuperado, porque Zezinho realmente deu um susto muito grande e teve perto da morte, né, Zezinho? Então, fala com o pessoal de casa e vamos começar relembrando um pouquinho de como começaram a surgir esses sintomas, mas primeiro salve do pessoal de casa, por favor. Olá a todos, né, que estiverem nos acompanhando, nos assistindo, né, peço licença para entrar na residência de cada um de vocês, agradecer aqui ao Márcio, né, pela grande oportunidade que eu estou tendo de estar aqui sendo entrevistado por um jornalista, né, do seu perfil, da sua qualidade, né, um jornalista bem informado, que toca a sua profissão com muita imparcialidade e com muita honestidade, e isso para mim é uma honra, é um presente estar tendo essa oportunidade. E agradecer também aos funcionários aqui da TV, que está dando suporte para que a gente tenha esse bate-papo. Obrigado, Zezinho. Sabe que o respeito é recíproco, né? Meu amigo, eu que cubro política com alguma proximidade lá na Câmara, eu já vinha notando que você não vinha se sentindo bem já há algum bom tempo. Primeiro você tinha passado pela situação dos olhos, né, que infelizmente recuperou também, foi uma cirurgia de catarata, não é isso? Exatamente. Está enxergando bem, Zezinho? Graças a Deus, acho que eu estou enxergando até mais do que devia. Eu costumo dizer para as pessoas que quando a gente entra na fase doenta, né, 40, 50, 60, começa a aparecer uns defeitinhos, né? O meu primeiro defeitinho foi a questão da visão, né? Fiquei com muita dificuldade de enxergar, que inclusive tive até que parar de dirigir até que fizesse a cirurgia. Então, graças a Deus, Deus permitiu essa vitória, né? Fiz a cirurgia, entrei numa fila lá do Santa Beatriz. Levei 7 meses para conseguir, quase 7 meses a primeira consulta, e graças a Deus deu tudo certo, operei as 2 vistas e estou enxergando normalmente. Foi uma felicidade minha muito grande, né, ter a visão plena. E aí depois veio essa questão, né, do coração, e aí ali tem uma responsabilidade, né? O homem, principalmente, eu não vou generalizar, mas muito próximo dos 100%, o homem é muito relaxado em relação à sua saúde. Eu, por exemplo, sou o maior exemplo de relaxamento. Inclusive, eu digo para as pessoas, eu venho alertando, dando testemunho a essas pessoas, que tenha eu como um mau exemplo. Porque eu vinha há 1 ano sinalizando que alguma coisa não estava bem no meu coração. 1 ano já, Zé? 1 ano. E eu fui deixando. Ficava envolvido com as pessoas, quase morando dentro do hospital no Sertão, de domingo a domingo, indo lá resolver uma série de situações, tentando diminuir o sofrimento das pessoas, muitas das vezes de madrugada, mas esquecia de mim. Quantas vezes saía do hospital diante da situação gravíssima que se encontrava lá, e às vezes o mais que eu lutava por aquela pessoa ou por outras pessoas, às vezes até de família, e essas pessoas vinham a óbito e aquilo me causava um mal, e eu chegava em casa às vezes arrasado, passando mal, mas não tinha, né, a conduta de pedir para fazer uma avaliação minha. Então chegou a um ponto, né, que a coisa,
digamos, o meu organismo, meu corpo não suportou mais. Como é que você começou a sentir isso? Eu acho importante a gente falar para as pessoas de casa também terem alguma noção de o que pode ser um alerta, o que pode ser um sinal para... Todo mundo percebe quando alguma coisa não vai bem, mas no seu caso, o que foi que você começou a sentir? A primeira coisa que eu comecei a ter dificuldade no esforço físico. Né? Quando eu fazia um esforço maior, questão de subir um morro mais íngreme, em sequência, sem parar, quando eu tinha algum assim, tipo de atrito, um aborrecimento mais sério, o que acontecia? Dava uma pressão no peito, com leve dormência nos 2 braços. E assim, um desconforto no peito, assim, uma pressão com uma leve dorzinha, dava aquele incômodo. Se eu parasse de fazer o esforço físico ou tentasse me desvincular daquela alteração do emocional, ele acalmava e voltava ao normal. Mas se eu insistisse, ele voltava a fazer. Ultimamente, que foi próximo ao dia que eu passei mal na Câmara, ele passou a ser com mais frequência qualquer tipo de subida, mais insignificante que fosse, eu já não conseguia mais. Escada, só para você ter uma ideia, a escada ali do 2º andar da Câmara para o plenário, eu já estava fazendo de elevador, não tinha mais condições de subir aquela escada. Eu já chegava em cima me sentindo mal, com esse desconforto, com essa dormência no braço. Quer dizer, então a coisa foi piorando, depois eu comecei a ter dificuldade de caminhada na Baixada, tanto que eu tive com uma médica, ela falou, você para com a caminhada até que você faça os exames. E aí solicitou uns exames, foi até a doutora Graziella, que não é cardiologista, mas esses exames demoraram muito, porque como eu não tenho plano de saúde, eu sempre usei o SUS, e eu não uso da prerrogativa do vereador para ter privilégio em nada, ter preferência em nada. Inclusive, quando são marcados meus exames, minhas consultas, o meu nome é José Sebastião Rabelo. Então, poucas pessoas associam que José Sebastião Rabelo é o mesmo Zezinho do caminhão. Então, eu entro numa fila como todo mundo. Até porque, desculpa te interromper, mas foi feita covardia com relação a você em relação a isso. Não é nada que surpreenda, né? O pessoal que acompanha o programa aqui, ou que lê a coluna do Máximo na Voz da Serra que eu mantenho, sabe muito bem que a gente tem difamador profissional em Friburgo, tem uma... Desculpa, são as pessoas que trabalham no submundo, no esgoto da comunicação, que são financiados por esses interesses que a gente muitas vezes acaba combatendo no bom exercício, tanto da política quanto do jornalismo. E as pessoas atacam na covardia, não conseguem subornar, não conseguem intimidar, começam a inventar coisas, né? Então, eu dou testemunhos de jornalista que sou, quer dizer, acompanhei as coisas, todo esse episódio, e sei muito bem que você jamais, me permite chamar de você, jamais faria esse tipo de coisa de passar à frente, furar uma fila. Prefiro eu dizer isso, Zezinho, do que você mesmo se defender, porque eu acompanho o seu trabalho. Todo mundo que acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu sei criticar e sei elogiar. Não me furto a criticar ninguém quando vejo coisas erradas. Mas tem que dar o testemunho de que você sempre lutou contra esse tipo de coisa. Então, acho que vale a pena explicar ao pessoal de casa o que de fato aconteceu, porque também existe a classificação por urgência, por emergência. Qualquer hospital que você vai tem aquela classificação de cores. É internacional isso, né? Isso é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde. Então, tem uma escala de prioridade. Exatamente. Então, explica isso direitinho, pessoal de casa, para a gente deixar claro, porque realmente acontece muita covardia, a pessoa está lutando pela vida e ainda leva essa pancada pelas costas, né? Eu não vou falar sobre isso. Então, eu entro numa fila como todo mundo, né? Eu não tenho privilégio, não peço. Isso está na minha conduta, isso está na minha índole, isso está no meu sangue. Na época que não tinha senha em banco, que as filas eram gigantescas, quantas vezes eu percebia que alguém tinha um conhecido já chegando na boca do caixa, desconta esse cheque para mim, deposita esse dinheiro. Eu sempre repudiei isso. Quantas vezes eu tinha conhecido lá na boca do caixa e eu entrava lá no final e não passava na frente de ninguém. Já não tinha mandato nessa época. Nem me passava pela cabeça em me candidatar a ser em alguma coisa pública. Então, isso é uma coisa minha. Então, eu demorei muito a liberar esses exames. Quando liberou e eu fui ao cardiologista para mostrá-lo,
Ele olhou nesse dia e ele disse... O exame foi cateterismo que você fez? Não, foi exames do coração, cintilografia, né, que é aquele que mapeia todas as artérias. E foi justamente, ele saiu o resultado no dia que eu passei mal na sessão da Câmara. E graças a Deus que eu passei mal naquele dia, porque na verdade o infarto ele estaria a caminho a qualquer questão de hora, de alguns dias, de algumas semanas, mas ele viria, né? Porque eu cheguei a ter 92% da artéria aqui do coração, né, entupida, e já praticamente não estava mais passando sangue para o coração. Então o infarto ele estava a caminho. Então, não foi só uma, né? 92%, chegou até 93% uma, não? Teve uma que teve 93%. 93%, 92%, teve outros com mais de 60% também. Sim, a maioria entupida. Então eu fui no cardiologista para mostrar o exame. Quando ele olhou o exame, ele disse para mim, você tem que fazer um cateterismo de urgência. Você vai fazer pelo SUS ou vai fazer no particular? Eu falei, doutor, é pelo SUS, eu não tenho plano de saúde. Ele falou, então você vai para o Raul Sertã para ver como faz, como é que é um encaminhamento. E eu fui para o Raul Sertã, cheguei lá, procurei, eu fui para pegar informação, eu não fui para ficar internado, até porque tinha um feriado, isso era numa sexta-feira, e tinha um feriado na terça-feira da semana seguinte. Falei, eu não vou ficar lá no Raul Sertã, porque nada vai acontecer. Quando eu cheguei, que eu mostrei o laudo para o cardiologista de plantão, ele disse para mim, eu já vou te internar agora. Você precisa de um cateterismo urgente. O outro médico já havia me falado, ali que minha ficha começou a cair, que eu estava numa situação séria. E eu o tempo todo, Márcio, preocupado, né? Eles já me levaram para a sala de trauma, começou a me fazer medicação, e eu o tempo todo preocupado de não estar usando um mandato de vereador para passar na frente dos outros. E eu acabei criando até um certo dificuldade com o médico que estava me atendendo. E eu falei, doutor, mas nós estamos fazendo tudo certinho, doutor, eu não quero passar na frente, eu não estou passando na frente de ninguém. Aí ele se queimou com essa pergunta minha. Ele falou aqui, na saúde nós temos um protocolo de emergência. Tá? Quem é que faz esse protocolo? Sou eu, médico? Não. É os exames que relata a gravidade ou não gravidade de vocês. É ele que diz o que tem que ser feito. Eu não sou médico de passar ninguém na frente. Ele falou de maneira meia áspera comigo, porque deu a entender, né, que eu estava questionando ele por ele passar, que ele tinha conduta de passar na frente. Então ele me deu essa resposta, né, meio chateado. Aí, Márcio, aí que é a covardia, que é naquela linha que você acabou de citar. Pessoas que não estavam comigo, né, em nenhum momento sabia da minha realidade, né, eu estava numa situação gravíssima, vai nas redes sociais, coloca que eu dei uma carteirada dentro do Raul Sertã para passar na frente dos outros. E assim, graças a Deus, Márcio, que eu não soube disso, eu só fui saber disso dias depois de já ter saído do hospital com a cirurgia, porque foram me tirar do telefone, né, me tiraram da internet, nada que eu iria participar, tomar conhecimento. Se eu tomo conhecimento que alguém fez uma publicação dessa na internet, nas redes sociais, dizendo que eu passei na frente, provavelmente minha situação se agravaria muito, porque já que eu não podia ter alteração de emocional. Eu fiquei 7 dias na Coraniana, tá, num leito, sem ir ao banheiro, né, botar o pé no chão. A minha higiene era toda no leito, as minhas necessidades toda no leito, diante do quadro grave que eu estava. Só entrava 2 pessoas da minha família. Eu não tinha noção. A minha esposa, ela já tinha sido alertada que eu estava correndo um risco de vida, que eu poderia vir a óbito antes de acontecer a cirurgia, porque teve que fazer um preparatório da cirurgia. Eu fui enviado de emergência para o São Lucas, que todas as cirurgias, né, do SUS vai através do Raul Sertã para o São Lucas, não é particular. Quando eu fui fazer o cateterismo, ele leva 40 minutos. O meu, com 22 minutos, o médico encerrou. Ele disse para mim que o meu caso era de cirurgia urgente, não adiantava levar o cateterismo, porque não surtiria mais efeito.
Naquele momento, meu mundo desabou. Eu chorei demais da conta. Saí do São Lucas chorando, entrei dentro do Raul Sertã chorando e fiquei muitas horas chorando porque eu vi que a minha realidade era desesperadora. Eu vou te interromper, Zezinho, brevemente, porque a gente está chegando no momento do nosso único intervalo e não quero que a gente perca essa narrativa. Então, vamos continuar a partir desse ponto daqui a pouquinho. Convido o pessoal de casa a continuar, porque, na verdade, é um relato, uma satisfação à população, para uma pessoa que se afastou do mandato por alguns dias, né, teve que se afastar, e também uma satisfação a todos que ajudaram, participaram desse momento, dessa volta por cima, dessa recuperação do Zezinho. Então, convido vocês a continuarem com a gente nesse depoimento. Nosso comercial é rapidinho, a gente já está de volta. Até já. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom. É Nova Friburgo na palma da sua mão. Olá, amigos de casa, estamos de volta para o nosso segundo e último bloco do programa Direto ao Ponto. Hoje recebendo o vereador Zezinho do Caminhão, que está aqui mais como cidadão do que como vereador, para poder narrar essa experiência que teve, que não foi nada fácil, de realmente flertar com a morte e a recuperação que está permitindo estar aqui hoje com a gente. Zezinho, você estava contando que quando saiu do São Lucas, a tua ficha foi caindo aos poucos, na verdade, né? Você não tinha noção da gravidade e nesse momento, quando o médico interrompeu o cateterismo para dizer que era um caso cirúrgico, foi quando caiu a ficha para você? Na verdade, nesse momento caiu a ficha mesmo. Foi um momento que eu chorei muito, para saber que eu teria que entrar numa cirurgia muito melindrosa, muito invasiva, uma cirurgia muito difícil de ser feita. Então fui para a Coronariana do Raul Sertã para fazer o preparatório, fiquei 7 dias lá, tomando muita medicação, porque há um preparo, de afinar sangue, e inclusive num primeiro momento tentaram colocar uma medicação para que a minha artéria dilatasse um pouco mais, para não ter perigo de não dar tempo de fazer a cirurgia, mas o meu organismo não aceitou essa medicação, minha pressão foi a 6/7, tiveram que me reanimar novamente, tirar a medicação e me estabilizar. Então, assim, foi muito difícil. E aí o que me machuca nessa história toda, é a pessoa simplesmente, com maldade, inclusive a gente são frequentadores de Câmara. A Câmara está muito mal frequentada. Exatamente, frequentadores que estão lá simplesmente para desqualificar as pessoas, recebem dinheiro para isso, anda com o tempo todo com maldade dentro do coração, pegar um momento que eu corria risco de vida, que meus filhos a qualquer momento poderiam ficar órfãos, e para publicar inverdades, porque você tem que falar aquilo que você vai estar junto, você está presente, você conferiu. Agora, dizer que eu dei carteirada para passar na frente de outras pessoas, sem estar junto de mim, sem saber da minha situação que eu estava, sem saber o drama que a minha esposa estava vivendo, porque a minha esposa ficou sabendo de toda a minha realidade. E eu, nesse período de internação, eu sabia que iria passar por um procedimento sério, mas jamais tinha conhecimento que eu estava correndo risco de morte. Dentre os pacientes da Coronariana, eu era o mais grave. Então, a pessoa pegar um momento desse para colocar nas redes sociais, nos grupos de notícia, dizendo que eu usei do mandato, coisa que eu nunca fiz em nenhum momento, em momentos anteriores, e naquele momento eu não iria fazê-lo, dizer que eu passei na frente. Então, isso é uma dura realidade hoje que nós enfrentamos na vida pública. Nós temos esses disseminadores da desinformação, e muitos sobrevivem disso, ganham dinheiro para fazer isso, para publicar inverdade, para desqualificar, para que
Se você me permite, Zezinho, desculpa te interromper, mas é a mais pura verdade. A gente tem casos assim em Friburgo. E eu estava refletindo a esse respeito, porque também me atacam bastante nesse sentido. E eu cheguei a botar na coluna, ninguém vira bucha de canhão porque quer, sabe? A pessoa, para exercer essa função, ela não só não pode ter ética nenhuma, mas também não tem qualificação nenhuma, não tem capacidade nenhuma, porque vai atacar, ela inventa situações que são inacreditáveis, sabe? Então, quando vê que um jornalista está atacando não, mas está defendendo o interesse público e enfrentando interesses financeiros grandes, o que ele diz? Que essa pessoa está fazendo isso por dinheiro, está levando dinheiro. Ora, se você está enfrentando isso, justamente o interesse financeiro grande, sofre ameaça por isso, você vai fazer isso por dinheiro. Se a pessoa que tem uma carreira marcada, como é o seu caso, por esse tipo de situação, de evitar que alguém passe à frente do outro, e vai justamente dizer que você faz isso. Quer dizer, a pessoa, podendo inventar qualquer coisa porque é mentirosa, inventa logo uma coisa que justamente o que não faz sentido nenhum, entende? Então não é só a falta de ética, é a falta de inteligência, falta de capacidade também, porque se fosse mais competente eu não estava fazendo isso, entende? Tem pessoas realmente aqui em Friburgo, a Câmara está muito mal frequentada, Zezinho, não sei como é que vocês aguentam, porque realmente, olha, o que tem de gente mau caráter frequentando aquela Câmara atualmente é brincadeira, Zezinho, é brincadeira. Desculpa te interromper, desculpa o desabafo, mas realmente lidar com pessoas repugnantes, é difícil. E isso me revoltou muito o que foi feito contigo, porque acho que passou de qualquer conta, sabe? Passou de qualquer limite, no momento que a pessoa está lutando pela vida, isso passa, é o que o deputado Marcelo Freixo definiu há pouco tempo aqui com o caso da Marielle, é a barbárie, isso é a barbárie, sabe? É uma situação que já não tem mais como classificar. Desculpa ter te interrompido, Zezinho. Mas você está coberto de razão quando diz que a Câmara está muito mal frequentada, né, onde pessoas vão para dentro da Câmara porque está recebendo um qualquer para difamar um ou outro. É só observar. Começou a sair muita difamação dentro das redes sociais, abre a página do indivíduo que você vai ver o tempo todo atacando um, atacando outro, ganha dinheiro para isso, sobrevive disso, né? Não tem profissão. Mas é um pobre coitado, a gente tem que ter pena, ou vários pobres coitados, né? Não tem uma única pessoa na nossa cidade fazendo isso. Eu imagino que tem muita gente que você quer agradecer também. Então, mas aí, graças a Deus, né, através dos grandes profissionais da saúde que nós temos esses profissionais dentro do Raul Sertã, na Coraniana, por todos os setores do Hospital Raul Sertã, dos grandes profissionais que é referência o São Lucas, né, com a cirurgia cardíaca, né, e aí são todos eles, equipe médica, né, desde a pessoa que faz a limpeza do chão até o médico que faz a intervenção cirúrgica. Nós estamos muito bem servidos desses profissionais, tanto dentro do Raul Sertã quanto dentro do São Lucas. Então tenho que agradecer muito a esses profissionais, mas primeiramente eu tenho que agradecer a Deus, né? Eu fiz uma fala na Câmara que a morte apertou muito a minha mão direita, só que na mão esquerda, do lado do coração, tinha Deus apertando com muito mais força e me erguendo. E foi através da força de Deus, profissionais da saúde, e aí mais aquele número gigantesco de pessoas, gente da população, familiares, amigos, outros admiradores do trabalho que eu desempenho, né, outros que são pessoas sensíveis a qualquer problema de saúde, que fizeram uma corrente de oração. Aí foram todas as religiões, né? Eu tenho um depoimento, eu me deparo muito com as pessoas, né? Houve uma corrente muito positiva que fez com que eu superasse, né? De uma condições extremamente graves. Hoje eu estou aqui, né? São 2 meses e meio dessa cirurgia, né? Com uma recuperação fantástica, né? Já trabalhando, eu fiquei 53 dias afastado da Câmara, né? Fui liberado para retornar com várias restrições, 2 delas imprescindíveis que ele condicionou: não pegar peso, nada além de 2 quilos até que tenha alta, e não se aborrecer. O se aborrecer que é um pouco difícil, né? Porque diante da situação que nós vivemos política, né? Diante de certas situações dentro da Câmara, eu pelo menos umas 3 vezes nesse pouco período que eu retornei, eu já fui reprovado. Eu já me
me destemperei com algumas situações, já me aborreci, ontem mesmo foi uma delas. E assim, eu preciso aprender a administrar o emocional, porque senão eu vou botar tudo a perder do que eu conquistei com essa cirurgia, né? O doutor tem falado muito comigo, o cardiologista, né? Assim, a sua recuperação é uma dos pacientes que vem surpreendendo muito com a sua recuperação. Mas você tem que ter cuidado para você não botar tudo a perder justamente com questão de aborrecimento. A saúde está melhor? Você está sentindo o coração Nossa, melhor? Eu ando numa felicidade. Eu moro numa localidade há 53 anos, então tem um trecho. Como é que você, depois que você passa por um momento difícil, você passa a dar valor em pequenos detalhes. Então tem um trecho que é muito íngreme. Aquele trecho eu não conseguia subir mais, não tinha minha menor condições. E há poucas semanas atrás o médico me liberou para subir morro. E eu peguei, falei, vou fazer o teste, porque aquele morro eu não subia. Logo no início eu já ficava com problema no peito. E eu subi direto, né? Subi e só parei quando cheguei em casa. Não teve queimação no peito, não teve nenhum tipo de pressão, não teve dormência, não teve cansaço. E eu cheguei em casa tão feliz que parece uma criança que ganhou o seu primeiro brinquedo. Tão feliz de ter subido aquele morro. Quantas milhares de vezes eu já subi aquele morro e eu nunca percebi, nunca dei uma importância. Então eu comemorei muito a subida daquele morro, porque não houve nenhum tipo de reação negativa no meu corpo, que antes ele rejeitava, eu não tinha mais como subir o morro. E se forçasse, com toda certeza, ia ali ter um mal súbito. Então, assim, eu estou valorizando muito essa minha recuperação, esse procedimento. Eu imagino que é uma experiência, deve dar uma sensação de segunda chance, de segunda oportunidade. Eu acho que ninguém volta exatamente igual de uma experiência como essa, né, Zezinho? A gente ainda tem 4 minutos aqui para poder falar. Divide com a gente um pouquinho, pessoal. Claro que ainda é cedo, né? Você vai notar mudanças ainda ao longo dos próximos anos. Mas, de imediato, você já sente alguma mudança em você mesmo? Afetou teu espírito de alguma forma essa experiência? Mudou muita coisa em mim, tá? Eu estou hoje mais sensível, né, comigo mesmo, né? Eu entendo que se eu quero fazer alguma coisa pelas pessoas, pela cidade, eu tenho que ter eu como prioridade, não dá para que eu deixe as coisas acontecendo. Estou um pouquinho ainda abalado, assim, traumático, né? Ontem mesmo eu me senti mal numa situação, logo fiquei muito apavorado, né? Achando que já era alguma coisa relacionada à cirurgia, não tinha nada a ver, né? Mas é uma coisa normal. E estou assim, muito sensível às pessoas, estou valorizando coisas de pequenos detalhes, estou assim, mais próximo da minha família. Tenho que aproveitar essa oportunidade, Márcio, e agradecer muito a minha esposa. Né? A minha esposa, ela ficou praticamente 40 horas, ela não estava doente, ela ficou praticamente 40 horas internada comigo no São Lucas, que foi o período que eu fiquei me restabelecendo assim que saí do CTI. Então ela ficou comigo, inclusive acabou até tendo uma paralisia facial, porque foi reflexo, né, de ficar nervosa, de ficar ansiosa com o meu problema. Porque ela sabia de tudo, né? Ela sabia de tudo, de toda a minha realidade, e eu não. Então eu tenho que aproveitar e agradecer muito a minha esposa, e que nós que somos casados, valorize muito suas esposas, porque no pior momento, no momento mais difícil das nossas vidas, quem está do nosso lado é a nossa esposa. Não é uma modelo de capa de revista, não é uma atriz bonita de um programa de televisão, de uma novela, não é uma mulher bonita que passa pela gente pela rua, né? A gente tem que valorizar o que a gente tem dentro de casa, né? Nos piores momentos da nossa vida, é com essa pessoa que a gente pode contar, é com a família. A família é a base e a gente tem que valorizar. Então, eu valorizo muito a minha família, a minha esposa, meus filhos. Meu filho mais novo ficou comigo, cuidando de mim, um período de restabelecimento em casa. Então, só tenho que agradecer as pessoas que oraram por mim, né? Mais uma vez o pessoal do Hospital Raul Sertã, do Hospital São Lucas, a vocês da mídia. A mídia, eu sei que dava informações para as pessoas, né? Então, agradeço muito a vocês. Márcio, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje falando com a sociedade. Eu acho importante até, assim, eu preservei muito, né? Eu tinha, claro, muitas informações,
mas estava esperando para ver como as coisas iam se resolver e preservando a família, então não dei muitas notícias a esse respeito, estava esperando a oportunidade de poder te chamar aqui para a gente poder falar, tendo vencido essa situação. Zezinho, nosso tempo esgotou, mas acho que deu para passar o recado, deu para dar uma satisfação à população, né? Deu para falar, contar essa história e também servir de alerta para qualquer pessoa que sinta uma situação parecida, né? Então eu encerro esse programa com muita satisfação, muita alegria de ter recebido o vereador Zezinho do Caminhão, que é uma pessoa realmente de uma conduta muito séria, muito exemplar, mesmo que eventualmente concorde ou não concorde, todo mundo tem que realmente admitir que é uma pessoa séria, uma pessoa que tem justificado o mandato, a confiança popular e que felizmente está aqui recuperado para novos voos, né, Zezinho? E podendo contar essa história pessoalmente para vocês aqui, porque não foi fácil. Espero que tenham gostado do programa tanto quanto eu gostei. Agradeço por terem ficado com a gente. Se gosta do programa, fiquem à vontade para dar sugestões, mandar críticas e tudo mais. A gente está sempre aberto a tudo isso. E espero que continuem com a gente para ver o nosso próximo programa semana que vem aqui, mais um programa Direto ao Ponto com vocês. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.